Se liga aí, eu vou dividir a aula agora, nesse momento, em tecido nervoso, neurônio, impulso nervoso e etc. E na sequência eu vou falar dos tipos de sistema nervoso. Depois eu já vou emendar com o sistema endócrino, que é bem importante. Então vamos lá, presta atenção aqui. Ó. Um clássico, você tem que colocar o biologia, né? Vamos tirar aquele 9,5 importante. Vini. Vamos falar de tecido nervoso. Pio, quando eu falo em tecido nervoso, a gente sempre bota uma coisa na cabeça, né? Tecido nervoso basicamente é neurônio, certo? Beleza, mas não é só isso. A gente tem que saber que o tecido nervoso tem um pouquinho de coisas a mais, certo? Como por exemplo, a gente tem o neurônio, que é a célula típica, certo? E a gente vai encontrar também o que nós chamamos de células da glia, ok? De repente o cabeça falou para ti que essas células são chamadas de neuróglias, que está certo? Certo? Neuróglias. Ou então ele pode ser chamado de células de Schwann. Muito provavelmente esse nome deve ter aparecido na tua aula. Bom, se liga aí. Apesar dessa aqui ser menos famosa, ela é muito importante no processo. Uma vez que em termos de quantidade, eu vou encontrar mais ou menos 10 vezes mais células da glia do que neurônio. Mas eu confesso a você, é fato, tá? É fato. Uma prova de biologia, muito provavelmente, o neurônio vai ser a verdadeira estrela da aula. E a primeira pergunta que de repente ele pode fazer para você é essa aqui, ó. De onde vem o neurônio? A origem dele? Pois bem, não sei se vocês viram, não sei se você lembra, mas o professor deve ter dado para vocês a história de 3 folhetos embrionários. Um deles era a ectoderma, que era o folheto de fora. Bom, não dá para a gente voltar agora e falar toda a histologia, a embriologia lá do início, mas eu vou deixar essa palavrinha aqui, vai que ele pergunta para você. A origem é o folheto conhecido como ectoderma. Dica para você, ó, ecto quer dizer fora. Tudo bem? Beleza. Imagine, o que mais que o professor de biologia gosta de cobrar numa prova de biologia onde o assunto é neurônio? Ele gosta de pedir as partes de um neurônio clássico. E esse cara aqui, ó, é um neurônio clássico. Tudo bem? Você lembra dele? Provavelmente, né? Olha lá que lindo. Ó, ó. Que maravilha, ó. Olha só. Tudo bem? Beleza? Legal. Esse aqui é um clássico. Primeira pergunta que a gente pode fazer em cima desse desenho clássico é quais são as principais partes de um neurônio? Essa parte aqui nós vamos chamar de axônio, que é o rabinho do neurônio. Essa parte aqui onde está o núcleo, ó, tá vendo? Ó? Essa parte aqui, ó, a gente vai chamar de corpo celular. Tudo bem? E essa parte aqui, ó, parece uns cabelinhos, a gente vai chamar de dendrito. Então isso aqui são as partes básicas. Porém, dependendo da prova, e o cabeça é fera em cobrar essas coisas, ele pode cobrar umas coisinhas a mais. Como por exemplo, isso aqui, ó, que a gente chama de bainha de mielina. Eu, por exemplo, tá, Pio? Quando eu faço prova, eu sempre cobro da raça, sempre. Não deixo passar uma dessa. Na verdade, eu gosto mais de cobrar essa parte aqui, tá? A bainha de mielina, ele é uma região isolada do neurônio. Ou seja, é uma região que não tem impulso nervoso, não tem atividade nervosa, certo? Essa bainha de mielina, ela é constituída por células especiais, que são as células de Schwann, ou também chamadas células da glia. A célula de Schwann sempre é no sistema nervoso periférico e não no sistema nervoso central. Mas isso é papo assim para vestibular ferrado. Eu acho que na tua prova deve cair mais ou menos isso que você está vendo aqui. Então,
você está vendo em laranja. A gente chama isso aqui de bainha. Bainha de mielina. Ok? Que é algo isolado. Olha aqui, ó. Isolado. Tá? Isolado. Não tem atividade elétrica. Isolado. E do que ela é constituída, essa bainha de mielina? Sim, de mielina. Mas quem forma, por exemplo, são as tais células de Schwann. Mas eu acho que você está ligado que existe um espacinho aqui. Tá vendo? Ó? Esses espacinhos aqui, ó, que lindo, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse e esse, ó. Tá reparando? Sim, esses espacinhos são chamados de nódulos de Ranvier. Acho que vai caber aqui, ó. Ranvier, tá? Nódulos de Ranvier. É a parte onde existe o impulso nervoso, porque a parte que está em laranja aqui não tem impulso nervoso. Então vamos lá, quais são os componentes de um neurônio básico? Dendrito, corpo celular e axônio. Dentro do axônio eu vou encontrar a bainha de mielina formada por células de Schwann e espaços não mielinizados, que não tem mielina, que nós vamos chamar de nódulos de Ranvier. Ok? Fácil, hein? Uma outra pergunta bem boa que o professor gosta de cobrar é o sentido do impulso nervoso. Olha aqui, esse é o sentido do impulso nervoso. Sentido do impulso. Ok? Sempre ele vai do dendrito, corpo celular e axônio. Ele nunca faz o papel inverso, o contrário. Dendrito, corpo celular e axônio. Dendrito, corpo celular e axônio. Dendrito, corpo celular e axônio. Opa! Então, Vini, faz um esquema para me ajudar. Vou fazer sim, olha aqui, ó. Olha esse esqueminha que eu estou fazendo aqui, ó. Claro que aqui eu estou fazendo um neurônio bem mais simples. Tá vendo aqui, ó? Ó, dendrito, corpo celular e axônio, dendrito, corpo celular e axônio e assim por diante. Qual é o sentido do impulso nervoso? Sempre assim, sempre assim. Vini, mas uma vez eu vi. Não, você não viu porque isso aqui, ó, jamais acontecerá. O impulso nervoso sempre vai num sentido único. A gente diz que ele é unidirecional, um sentido, uma direção. Então acompanha contigo. O que eu tenho aqui, ó? Dendrito, corpo celular, axônio. Dendrito, corpo celular, axônio. Dendrito, corpo celular, axônio. Fechou? Ah, maravilha, hein? Aí você deve ter reparado, e eu sei que você é um bom reparador, que isso aqui não está encostado. Atenção, Pio! Um neurônio nunca encosta no outro. Vai para pensar? Isso vai acontecer. Não acontece. Um neurônio nunca encosta no outro. E qual é o nome que nós vamos dar para isso aqui? Para esse espaço? Olho no lance, olha aí, Pio, olha lá. O nome desse espaço é fenda. Estou na frente, né? O cara perde a manha de falar com as câmeras. Fenda sináptica. Sináptica. Fenda sináptica. Fenda é de espaço. Então aqui eu tenho uma fenda, aqui eu tenho uma fenda. Tá, Vini, como é que acontece o impulso nervoso? Ele vem acontecendo aqui, aqui, aqui. Quando chega aqui na terminação do axônio, na pontinha do axônio, ele libera o que a gente chama de neurotransmissores. Os neurotransmissores saem daqui e vão sensibilizar o outro neurônio. A este processo como um todo, este processo aqui ó, como um todo, a gente chama de sinapse. Ok? Sinapse. Opa! E quem é que saiu daqui e foi para lá, como se fosse uma espécie de sinal? São os que nós chamamos neurotransmissores. Já ouviu falar nesse nome, né? Olha lá, vou escrever aqui para ti, ó. Neurotransmissores. Aí você vai me dizer, tá, Vini, e quem são os neurotransmissores? Resposta, existem vários, mas dois são sempre muito famosos. A adrenalina e a acetilcolina.
acetilcolina, também chamada de dopamina. Então, quando o impulso nervoso chega aqui, ó, nessa pontinha, ele libera neurotransmissores, adrenalina e acetilcolina são os mais conhecidos, e esses neurotransmissores vão até o neurônio vizinho e sensibilizam ele. Porém, perceba, ó, sempre nesse sentido, certo? Certo. Uma outra perguntinha bem boa que o professor gosta de cobrar aqui é como é que ocorre o impulso nervoso. O impulso nervoso ele vai ocorrer a partir da ideia de bombas de Na+ e K+. O que são bombas de sódio Na+ e K+? São as famosas bombas de sódio e bombas de potássio. Quer ver um esquema que é bem legal de entender? Quando o neurônio está, meu Deus, faltou a palavra, está em repouso. Quando o neurônio está em repouso, a gente diz que a membrana dele está assim, ó, mais para fora e menos para dentro. Tudo bem? A gente diz que ela está polarizada. Basicamente, eu quero dizer para você que eu tenho mais sódio para o lado de fora e mais potássio para o lado de dentro. Quando esse neurônio recebe uma sensibilização, ou seja, um impulso, um toque, vai lá, meu irmão, que é contigo, existe a inversão. Olha aqui, ó, mais ou menos assim, ó, percebe aqui comigo? Olha aqui, ó, houve uma inversão aqui, ó, neste pontinho, ó. Se houve uma inversão nesse pontinho, é sinal de que o impulso nervoso está acontecendo neste ponto aqui. Então aqui, ó, a membrana despolarizou. A membrana despolarizou. O impulso nervoso está acontecendo aqui. Ele não fica desse jeito. Ele vai ser desfeito, certo? Então, ele acontece e ele se desfaz. Detalhe importante, tá, Pio? Isso que eu estou falando para você nunca vai ocorrer aqui, ó. Isso aqui, ó, ele está, digamos assim, isolado pela mielina. Aonde que está acontecendo isso aqui? Só nesses pontos aqui, ó, onde a gente tem os nódulos de Henle, que é exatamente aonde acontece o impulso nervoso. Quando isso acontece, a gente diz que esse neurônio está passando por uma situação que é de condição saltatória, tá vendo? Por que a gente chama de condição saltatória? Porque aonde tem a bainha de mielina não ocorre o impulso nervoso, só onde não tem. Beleza? Então, ó, polarizado, repouso. Despolarizou, houve ou aqui está acontecendo o impulso nervoso. Ô Pio, eu vou apagar o quadro, tá? Vou colocar durante esse vídeo algumas imagens aqui para te ajudar, beleza? E eu vou apagar para a gente falar dos tipos de sistema nervoso, beleza? Valeu, querido! Fui! Sistema nervoso. O que é esse C que você está vendo aqui, ó? Esse C é de central. E o que é esse P que você está vendo aqui, ó? Esse P é de periférico, periferia. Tudo bem? Eu vou começar falando do sistema nervoso central para você. Pois bem, como o nome já diz, o sistema nervoso central é central, né? Ele é o centro do nosso comando. Então, para que você possa entender super bem, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dividir nosso sistema nervoso em partes, sim, por incrível que pareça isso aqui, daqui vai sair um sistema nervoso central. Olha lá. Opa, vou usar esse azul aqui que tá mais bonito. E aqui, ó, eu vou botar a partezinha final do sistema nervoso. O que nós temos aqui? Viu? Nós vamos ter aqui o cérebro, responsável pela razão, raciocínio, saudade, sentimento, lembrar de um número telefônico, fazer uma conta matemática, é tudo cérebro. Então, de uma maneira simples, eu vou lembrar a você que o teu cérebro é responsável pela razão.
Beleza? Ainda no teu encéfalo, eu tenho o cerebelo. Ó, tá aqui na parte de trás, ó. Cerebelo. A função dele, basicamente, é coordenação. Coordenação, Vivi. Faltou coordenação agora. Coordenação. Então, por exemplo, para eu escrever no quadro, eu tenho que pensar no que eu estou escrevendo, cérebro, mas para eu conseguir escrever e coordenar tudo isso, depende do trabalho do meu cerebelo. Não sei se você está vendo aqui assim, ó, a gente tem uma bola, né? Essa bola nós vamos chamar de bulbo, ok? E o bulbo é responsável por controle da respiração, controla a respiração, e também controla os batimentos cardíacos. Tranquilo? É o bulbo, tá? Existem outras partes aqui, como por exemplo, ó, uma região aqui que a gente chama de ponte, mas eu acho e creio que essa parte aqui não deve entrar na tua prova, é mais específico. Já essa pontinha que fica dentro da nossa coluna vertebral, a gente chama de medula espinhal. A medula espinhal está dentro da coluna vertebral e faz parte do sistema nervoso central. Vale destacar que nós temos a presença também das meninges. Atenção, meninges. Meninges, olha bem, e as canetas no final do ano já não estão mais escrevendo. Meninges são 3. Olha aí, Pio. 3. E quem são elas? Atenção, digamos assim, a mais externa, de fora para dentro, daqui para cá, é o que nós chamamos primeiro de dura mater. Olha o nome estranho, mas pensa sempre que a função dela é proteção, por isso que o nome dela é dura mater, que ela é realmente dura. Eu vou chamar de 1. Depois a gente vai ter a aracnoidea. Sabe quem tem esse nome? Porque olhando no microscópio ela lembra uma teia de aranha. Que eu vou chamar de 2. Aqui nós vamos ter um líquido entre a aracnoidea e a última membrana, e a última meninge. Esse líquido é chamado de líquido, olha só, fácil, né? Encéfalo raquidiano. Por que tem esse nome? Raquidiano. Tem esse nome por quê? Porque ele passa pelo encéfalo e pela medula espinhal, que é chamada medula raquidiana. Tudo bem? E a última membraninha de todas é a famosa pia mater, que eu vou chamar de 3. Olha a dica que eu dou, Pio. Pia mater lembra a pia da banheira, da cozinha, que é onde a gente guarda o líquido. Então, ó, dura mater, aracnoidea, líquido encéfalo raquidiano e pia mater. Detalhe, tá? Está em volta de tudo. Então, olha só, a mais próxima do cérebro, quem é? 3. Pia mater. Depois, o que eu vou ter? O líquido. Depois, o que eu vou ter? A aracnoida. E por último, eu vou ter quem? A dura mater. Então, olhando do meu crânio, né, da minha cabeça, o que eu tenho aqui? Cabelo eu não tenho, mas eu tenho escalpo, pele, músculo, parará, crânio. Embaixo do crânio eu vou encontrar a dura mater, a aracnoide, o líquido encéfalo raquidiano e a pia mater. E depois da pia mater só me restou o cérebro. Tranquilinho? Beleza, meu guri? Estas são as partes do sistema nervoso que você tem que saber. Então, ó, isso tudo aqui, ó, encéfalo, tá dentro do teu crânio. Tudo bem? Já essa parte aqui tá dentro da medula espinhal. Uma outra dica boa, Pio, é isso aqui, ó.
professor pode perguntar quem é a massa cinza do sistema nervoso e quem é a massa ou substância branca. Já deve ter ouvido falar nisso, hein? Quem é a massa cinzenta, substância cinzenta? Isso aqui é constituído por corpo celular. Lembra o corpo celular lá do neurônio? Ah, Vini, eu não lembro, ó. Isso aqui é o corpo celular, tudo bem? E a massa branca é constituída basicamente por axônios. Tranquilo? Professor adora perguntar esse tipo de coisa. Muito bem. E quem é o sistema nervoso periférico? Como o nome já diz, periférico vem de periferia, tá? Então eu vou ter dois sistemas. O motor, que é aquele que a gente controla, que a gente domina com controle. E o sistema autônomo. Esse é aquele que a gente não domina. E é esse que o professor gosta de perguntar em prova. Vamos lá então? Quem é esse sistema autônomo? Eu vou dividir ele em sistema simpático e o sistema parasimpático. Tudo bem? Simpático e parasimpático. Perguntas clássicas aqui, ó. E aí vem uma dica. Primeira dica. Quem é o principal neurotransmissor? Adrenalina. Quem é o principal neurotransmissor do parasimpático? Acetilcolina, que também pode ser chamado de dopamina. Olha o nome, dopamina. Adrenalina, dopamina. Adrenalina, dopamina. Então esse cara aqui, ó, é o cara que te deixa mais simpaticão. É o cara que vai ser responsável por acelerar o teu batimento cardíaco, acelerar a tua frequência respiratória, dilatar a tua pupila. É essa galera aqui, Pio, que está relacionada ao teu sistema de fuga ou luta. Por exemplo, saí na rua, encontrei um leão. Oh, meu Deus, fujo ou luto? Quem vai fazer você definir essa situação é o teu sistema simpático, fuga ou luta. Então pensa sempre que ele vai te dar condição de você conseguir fugir. Vai aumentar a tua respiração, vai aumentar a quantidade de glicose disponível para você, vai aumentar o que mais? A tua sudorese, não é mesmo? Porque você vai aquecer na fuga, você precisa resfriar o teu corpo. E quem é o responsável pelo sistema parasimpático? É a dopamina. Detalhe importante, tá? Lembra sempre disso. Simpático estimula, parasimpático inibe. Eu vou passar para você agora uma tabelinha com as principais funções do sistema simpático e do sistema parasimpático. E aí, meu irmão, não tem erro, tá? Uma outra dica importante é o nome dos nervos que compõem nervos e gânglios. Isso aqui é formado por nervos mais gânglios. Gânglio é massa cinza, é corpo celular. Nervo é massa branca, é basicamente axônio. Cuida com isso aqui, ó. Vou botar aqui, ó, esse MC. MC não é de MC, mestre cerimônias, e sim massa cinza. E esse aqui, ó, eu vou chamar de MB. Não é o MB View, sei lá o nome dele, é massa branca. Qual é a dica que eu te dou? Existem dois tipos básicos de nervos. Os nervos aferentes e o nervo eferente. Eferente. Esse cara aqui, o eferente, também é chamado de nervo motor. Já vou explicar por quê.
E esse aqui aferente também é chamado de nervo sensitivo. Dica para você: aferente leva a informação até o sistema nervoso central. Eferente volta, nunca é pelo mesmo neurônio. Por quê? Porque o sentido nervoso, no impulso nervoso no neurônio, obrigatoriamente tem que ser unidirecional. Então o aferente leva até aqui, o eferente volta para você realizar uma função motora. Por exemplo, quando eu queimo a ponta do dedo, quem traz a informação até o meu cérebro é sempre uma fibra aferente. Quem devolve a informação para eu retirar a mão é uma fibra eferente, também chamada de fibra motora. Pio, isso aqui deve estar tudo na tua prova. Fechando o sistema nervoso, vai rolar agora ali umas perguntinhas para você testar o que você aprendeu da aula. E na sequência... Boa, Pio, vamos lá, para a gente terminar a aula de hoje, o sistema endócrino. Cuida com isso aqui. Endócrino é constituído por glândulas, olha lá, glândulas endócrinas. Tudo bem? Opa, bem fácil isso, né? Glândula endócrina compõe o sistema endócrino. E aí você deve estar pensando, tá, Vini, e o que é uma glândula endócrina? É a glândula que secreta hormônios no sangue. Olha bem, secreta hormônio no sangue. E aí você deve estar se perguntando, quem são essas glândulas? As mais famosas são hipófise. Tudo bem? Hipófise. Depois, tireoide. Depois, suprarrenal. Eu vou botar no plural, porque na verdade são duas. Suprarrenais. Olha só, paratireoide. Tudo bem? Beleza? E ainda dá para a gente colocar aqui nesse misto aí de coisa, a gente vai colocar o nosso amiguinho hipotálamo. De todas essas glândulas, sim, as mais importantes, hipófise e hipotálamo. Tudo bem? Eu vou falar de cada um pouquinho, para a gente ter essa aula aí bem sabida. Uma dica importante, viu? Todo hormônio age via sangue. Não existe uma forma do hormônio atuar que não seja via sangue. Então ele é chamado de um mediador químico, sempre produzido por glândulas endócrinas. Então ele age de forma lenta, devagar. Você não entra na adolescência de um dia para o outro, você não vai dormir criança e sai adolescente, né? E sempre de maneira indireta. Por que indireta? Porque ele trabalha via sangue. Quais são as glândulas mais importantes? A mais importante de todas, tireoide. Gravou? Esta glândula fica aqui, ó, dentro da nossa cabeça, lá no encéfalo, mais ou menos no encontro desses dois dedos aqui. Então, se eu enfiar um negócio aqui assim, eu chego provavelmente na minha tireoide. Ela tem o tamanho de uma ervilha seca, ela é bem pequenininha e ela tem esse aspecto aqui, ó. Parece uma bunda meio torta. Esse aqui eu vou chamar de B e esse lado aqui eu vou chamar de A. Cuidado que cada um dos lados tem uma função, tem um nome. O lado A é chamado de adenohipófise. Olha o nome, adenohipófise, é a parte
frontal, está virado para a minha testa. E essa parte B aqui, ó, eu vou chamar de neura hipófise, que é a parte de trás da glândula. Lembrando que ela tem esse tamanho aqui, ela é pequenininha. Bom, qual é a diferença? Adenohipófise produz e secreta hormônios. Produz e secreta os hormônios. Quem são esses hormônios? Olho no lance, Pio. Tá aí, são eles. TSH, também conhecido como hormônio tireoidotrópico, age na tireoide. Mas tem STH, também conhecido como GH, hormônio do crescimento. Muito hormônio eu cresço muito, pouco hormônio eu cresço menos. Quem mais? Vamos lá. Tem mais? Tem. Olha aqui, ó. Prolactina. Hormônio que é responsável pela produção do leite. Quem mais? Olha aqui, ó. FSH, responsável pelo ciclo menstrual, amadurecimento de folículos, né, lá no ovário das mulheres, e também, claro, na produção de espermatozoides do homem. Produção também de LH, conhecido como hormônio luteinizante. Esse aqui é responsável pela ovulação na mulher e também pela produção de testosterona no homem. Beleza? E o último importante é o ACTH. Peraí, como é que é o nome dele? ACTH. Vini, como é que é o nome dele? ACTH. Mas eu quero o nome. Tem certeza que você quer o nome? O nome dele é hormônio adrenocorticotrópico. Este cara age nas glândulas suprarrenais. Beleza? Mas ó, produz e secreta. Grave isso aqui que é importante. Quem? TSH, age na tireoide. STH, hormônio do crescimento. Prolactina, prolac, produção de leite. FSH e LH tem a ver com hormônios sexuais, com reprodução. E ACTH tem a ver com a glândula suprarrenal. Já a minha amiguinha neurohipófise, ela somente secreta hormônios. Cuida com isso, hein? Ela não produz hormônio, ela secreta hormônio. Vini, e quem produz o hormônio que ela secreta? É uma amiguinha que está aqui em cima, cujo nome é hipotálamo. O hipotálamo produz hormônios que é secretado pela neurohipófise. E quem são esses hormônios? Atenção! Os mais conhecidos: ocitocina. Ocitocina é o hormônio responsável pelas contrações uterinas e também pela ejeção do leite materno. Contração uterina, ejeção do leite materno e sensação de bem-estar. E ainda vou encontrar aqui a vasopressina. Eu gosto de usar esse nome, mas não é o nome mais comum. Vasopressina, que você também pode chamar de hormônio antidiurético, cuja função dele é diminuir o xixi, diminuir a diurese. Então vamos lá, Pio, rapidinho, hein? Adenohipófise, produz e secreta hormônio. Repita comigo, produz e secreta hormônio. Vini, o que é um hormônio? Um hormônio é uma substância que age no sangue de maneira lenta e indireta, sempre produzido por glândulas endócrinas. E quem são os hormônios produzidos pela adenohipófise? TSH, STH, prolactina, FSH e ACTH. E já no caso da neurohipófise, a neurohipófise, ela apenas secreta hormônios produzidos pelo hipotálamo. Apenas secreta. Quem são esses hormônios? Ocitocina e vasopressina, ou também chamado, vou escrever esse nome aqui, de
diurético. Hormônio antidiurético, anti-xixi. Beleza. Então, olha só. Hipotálamo produz hormônios que são secretados pela neurohipófise. Hipófise secreta hormônios do hipotálamo e também aqueles hormônios que nós vimos ali. Tireoide, responsável pelo nosso metabolismo. Muito hormônio da tireoide, aumenta o metabolismo, baixa a quantidade de hormônio de tireoide, baixa o metabolismo, a pessoa fica mais lenta, mais obesa, com mais sonolência. Suprarrenais, esse aqui ó, é responsável basicamente por produzir esse cara aqui, ó, cortisol. Já ouviu falar? Pessoal que toma corticoide, corticoide o que que é? Corticoide é um cara que é conhecido como anti-inflamatório. E por que ele é conhecido como anti-inflamatório? Porque ele imunodeprime a gente. Ele também é chamado de hormônio do estresse. Hormônio do estresse. Tudo bem? Paratireoide, está junto da tireoide e é responsável também pelo controle do cálcio. Controle do cálcio. Muito bem, meu jovem Pio. Assim, ó, em 1 hora é quase fazer milagre a gente conseguir rever todo esse monte de coisa. Agora eu vou deixar uns exercícios para a gente testar o que você aprendeu. Beleza, Pio? Pio, fui. Até a próxima, hein? Amanhã tem mais, hein, guri? Valeu!